Olá pessoal, tudo bem? Vamos compartilhar aqui com vocês mais uma experiência, compartilhar aí conhecimentos, né? Sempre é bom. E nós vamos estar apresentando aqui no vídeo que vocês vão assistir sobre a educação na usabilidade da gestão de processos referente aos processos pontuais, ok? Então a gente tem uma dinâmica que o Acessórias nos permite em processos pontuais. Para quem não sabe o que é processos pontuais, são os processos que alguém solicita algo para a contabilidade e ali se inicia um processo, tá joia? E aí, na sequência, vocês vão assistir uma experiência com um dos nossos clientes nessa educação na usabilidade da gestão de processos pontuais e solicitações. Bem, pessoal, hoje nós vamos dar continuidade nos nossos treinamentos, né, justamente para a gente dar continuidade aí no conceito da gestão por processos, utilizando o Acessórias como o sistema que está administrando os processos aí da Dirive, tá? Nós vamos falar agora sobre os processos pontuais do departamento pessoal. É importante nesse treinamento a gente dar atenção aos quesitos da teoria que eu vou estar falando e demonstrando, tá? Porque o processo pontual, a gente pode tratar ele de duas formas aqui dentro do Acessórias, e essas duas formas, ela pode ter não uma interferência no alinhamento com o cliente, mas pela regra de negócio que vocês atendem. Então, os assuntos eles precisam ser mais práticos, né? Então, não é uma regra de negócio que vocês atendem, que é uma regra de negócio, vamos falar assim, que tem uma governança corporativa, né? O que eu quero dizer com isso? Não é uma empresa, uma indústria, não é um comércio grande que tem vários funcionários e ali a empresa determina uma regra de governança corporativa e os profissionais precisam seguir aquilo, né? Então a regra de negócio de vocês é uma regra de negócio complexa, porque muitas vezes o elo de contato de vocês é um elo de contato que sempre está ocupado, né? E ele está sempre ocupado, ou ele está sempre ocupado por uma agenda de atendimento ou por algum procedimento de urgência que aí o celular está desligado, está tudo desligado e não tem o que se cobrar daquela pessoa, né, daquele seu cliente em relação a estabelecer alguma regra de envolvimento dele na estrutura processual da Dirive, tá? Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que levar isso em consideração. Então, vou dar um exemplo. Vocês podem ter uma clínica, que essa clínica ela tem uma governança corporativa porque ela tem vários profissionais ali. Quando eu falo vários, é mais de um, né? Então, partiu de um, ele já entra num contexto de vários, né? Então, quando essa clínica tem vários profissionais, esses profissionais eles têm uma função de executar as rotinas administrativas da clínica. Então, com esse cliente, fica mais fácil de vocês organizarem uma regra e definir uma interação que seja mais automatizada, essa interação entre cliente Dirive e Dirive cliente, tá? Porque o profissional está lá para cumprir o que está sendo pré-definido. Agora, quando é uma clínica ou apenas um médico, que ele, ou talvez é só ele, ou talvez é ele mais uma secretária, tá?
você também, quando é com a secretária, você pode criar alguns critérios juntos com a secretária dele e a secretária dele fazer todo o fluxo da dinâmica através daquilo que for acordado com o cliente, né? E quando é só o médico, que é só ele, é ele que em alguns momentos, no sábado, no domingo, alguma coisa, ou quando ele encerra alguma situação, ele vai lá e disponibiliza a informação, pede alguma coisa para vocês, ou disponibiliza algumas coisas para vocês, né? Só que você tem uma restrição de alinhamento, né? As coisas para esse cliente, ele precisa ser mais prático, ele precisa ser mais dinâmico. Então não dá para criar muita burocracia. Por que eu falo burocracia, tá? Porque a burocracia ela já existe no nosso dia a dia. Então vou dar um exemplo dessa clínica que tem vários funcionários. Se essa clínica não tiver burocracia, a gente não definir regras, parâmetros, essa clínica vai virar uma bagunça, certo? Então, muitas vezes as pessoas confundem a palavra burocracia com uma coisa ruim em relação que vai travar alguma coisa ou vai complicar alguma coisa. Na realidade, não. A burocracia ela precisa existir dentro de um conceito institucional, dentro de uma companhia, porque através da burocracia você define as regras e você tem parâmetro de conferência e de alinhamento e justamente para ter uma certeza que as coisas estão acontecendo dentro daquilo que o administrador ali da clínica entende que é o ideal, tá? É importante eu falar isso porque o tópico que nós vamos falar agora, ele pode ter um envolvimento direto com o cliente solicitando alguma coisa através dentro da estrutura que nós montamos aqui dentro do Acessórias, e você também pode ter uma situação que é uma situação que você, né, tenha que receber essa informação do cliente de alguma forma. Pode ser por WhatsApp, por sinal de fumaça, né? Ou por um papelzinho escrito e tirado uma foto, né? Então você tem várias maneiras que essa informação, quando esse cliente seu é só ele, e pelo dinamismo da rotina dele, ele tem que se adequar a algumas realidades para poder disponibilizar algo. Então, é mais difícil você criar alguma regra, porque se você inventar alguma coisa, pode ser que ele entenda isso de uma forma que não seja positiva para ele. Ele pode entender a boa intenção, mas aquilo vai atrapalhar ele porque ele não vai conseguir cumprir aquilo porque a atenção dele está voltada para outros tópicos, né? Até que se tenha uma secretária e assim por diante, tá? Esse discurso que eu estou falando aqui para vocês não é um discurso novo. A gente tem outros clientes e já tivemos outros clientes também que tenham essa regra de negócio voltado ali para a parte institucional médica, né? Então isso já é uma vivência de cases de sucesso e de insucesso que a gente tem que trazer isso para nossa conversa e para o nosso alinhamento em relação ao que nós vamos falar hoje de processos pontuais, né? A gente não pode confundir com a entrega do que vocês vão entregar para o cliente, tá? Porque a entrega, né, através da lista de entrega, o que você está mandando, pô, Fabiano, eu mando sempre por e-mail, beleza? Essa regra não vai mudar. Então esse médico
que é só ele, que ele recebe no e-mail e acessa ali no e-mail, você tá entendendo? Tá tudo certo, você vai disparar, ele vai receber o e-mail lá, a única coisa é que você vai falar, ó, presta atenção no e-mail que você tá recebendo, né? Que agora tá vindo Diriv e tal, assim, aqui no cabeçalho, o nome da pessoa, tudo. Então não vai ter muito impacto em relação a vocês entregarem alguma coisa. Mas no cliente solicitar alguma coisa, no cliente disponibilizar alguma coisa para vocês, isso nós vamos ter que dar atenção à dinâmica de comportamento de cada cliente, tá? Então, isso vocês vão ter que dar essa atenção para justamente não ter problema de um cliente ficar insatisfeito e falar, pô, eu vou pro Zezinho da esquina agora. Claro, vocês são maduros e vocês conhecem muito bem a regra de negócio de vocês. Então, né, vocês vão ter cuidado em relação a esse ponto, né? Mas é importante a gente falar aqui esse ponto para justamente não onerar e ao mesmo tempo a gente sabendo que tem clientes que a entrada da informação do que ele vai informar para vocês não vai ter como a gente criar essa questão burocrática, né, com o contexto que eu falei anteriormente, porque ele tem, né, as suas limitações, né, que vai impedir ele se adequar ao que vocês forem pedir a ele, para ele, manda as coisas na solicitação, ó, acessa o aplicativo aqui, manda por aqui, né? Vai ter uns que vai entender e vai concordar, mas vai ter uns que vai falar, pô, ô Vivian, ô Larissa, não dá, né? Porque você sabe como é minha rotina, é 24 horas atendendo pacientes e sempre estou em sala de cirurgia, toda a história que acaba sendo meio que padrão, né, nesse relacionamento. Claro, tem uns que vai falar, tem outros que vão escutar e vai falar, pô, legal, inclusive, ó, eu já uso isso aqui nos hospitais que eu atendo, tal, não sei o que, bababá. Então o cara já tem até uma certa familiaridade e aquilo entra com uma certa suavidade. Mas aí vocês têm que dar atenção caso a caso, tá? Eu não consigo ir mais além do que orientar vocês, porque eu não conheço clientes de vocês, né? Então, vocês que vão ter que ter essa sensibilidade e criar um parâmetro de alinhamento em relação a esse fato, tá? Agora é o seguinte, a gente vai ter mais de uma porta de entrada, que isso é normal, tá? Então, eu vou falar o seguinte, se a Diriv fosse uma contabilidade, que fosse uma contabilidade mista. Quando eu falo mista, é que tem vários clientes, não está nichado, tá? Então tem na indústria, comércio, serviço, e tem várias coisas movimentando. Nesse caso, a gente acaba, não muda nada o que a gente está falando, mas o índice de adesão do cliente usando solicitações vai ser sempre maior, porque o volume de clientes e o porte desses clientes são diferentes. Agora, quando eu estou nichado e num nicho que você se transformou especialista para atender esse nicho, dependendo do tamanho desse cliente, né, da estrutura de governança corporativa dele, você vai conseguir fazer com que ele tenha uma interação positiva, né, usando os recursos que você determinou dentro do Acessórios, ou seja, ele disponibilizando informações através do Acessórios, né? Ou talvez, né, alguns, ele manda lá uma mensagem no WhatsApp, disponibiliza essa informação para vocês no WhatsApp e dali vocês têm que seguir o ciclo, tá? Agora é o seguinte, um ponto importante que a gente tem que deixar aqui claro é que
Os processos que a gente está instituindo é para a DIRV, não é para o cliente, ok? É para a DIRV. Agora, vamos pensar no seguinte. Eu tenho que considerar uma padronização organizacional dentro da DIRV. E esse padrão organizacional, ele se dá referente aos critérios processuais que a gente vem instituindo, tá? Então, tudo aquilo que é da DIRV entregando para o cliente, vai ser mais fácil sempre padronizar e vai ser mais organizado em relação a isso, exceto aqueles que você tem que entregar fisicamente, que aí é a minoria, ok? Né? Que aí esse você conclui o processo, né? Fecha a lista de entrega e faz um malotinho e manda para o cliente via malote, tá? Que é a minoria. Agora, na entrada da informação para vocês, para que vocês executem algo para esse cliente, tá? Você pode ter mais de uma porta de entrada. Essa porta de entrada pode ser pelo WhatsApp, pode ser por e-mail, pode ser uma ligação, tá? Ou pode ser uma solicitação através do acessórias, ok? Né? Então, o que acontece? Hoje eu já tenho mais de um canal de entrada da informação para a DIRV, tá? E essa entrada de informação, mais de uma entrada de informação, ela se torna complexa porque ao momento que eu vou crescendo a minha estrutura operacional, vai me dificultando eu controlar essa entrada da informação ou de ter dados estatísticos para se certificar se tem uma padronização da entrada da informação. Então, vou dar um exemplo. Você tem um cliente que ele tem uma recorrência de pedido de demissão, de admissão, de férias, né? Vou centralizar primeiro nos processos pontuais tradicionais, tá? Então, quando isso chega isso para você, isso pode chegar por e-mail, isso pode chegar pelo WhatsApp, isso pode chegar pela solicitação, você tá entendendo? Né? Isso pode chegar do cliente, isso não acontece mais, tá? Entregar lá o papel fisicamente, que isso já não tem mais, mas né, eu vou falar aqui, mas não tem, né? Então eu tenho e a solicitação do acessórias, tá? Do cliente ir lá e pedir dentro de uma solicitação e essa informação chegar até vocês, tá? Só que é o seguinte, eu tenho essas 4 entradas. A entrada que é pela solicitação, ela já está padronizada. Por quê? Porque ele já está dentro da minha estrutura aqui do acessórias, né? Então, no meu painelzinho aqui em solicitação, vai aparecer uma solicitação aqui, igual essa teste, tá? Eu vou usar essa teste aqui como um exemplo, tá bom? Então, vamos considerar que essa teste aqui, ela é uma admissão, vamos pensar assim, tá? É uma admissão, beleza? O cliente solicitou isso aqui para vocês, né? Você bateu essa solicitação no seu e-mail. No seu e-mail não, desculpa, na sua solicitação aqui no seu painel, nessa tela que eu tô aqui, ok? Quando isso acontece, você tem uma solicitação de admissão, tá? Né? Quando você tem essa solicitação de admissão, automaticamente você pode vincular essa admissão a um processo pontual. Então vamos dizer o seguinte, nessa admissão aqui, o cliente falou que o profissional ele vai começar os trabalhos no dia 27/8, porque tem que fazer o processo de admissão, né, aquelas coisas todas. Mas só que o cliente já antecipou a informação para vocês. Você tem condições. Nessa solicitação, você vem aqui, ó, nessa flechinha, você clica nela. Quando você clica naquela flechinha ali, naquela setinha,
cinza, ele vai te abrir uma opção para você vincular um processo a essa solicitação que chegou ali do cliente, ok? Aí você vai clicar aqui em solicitação e você vai vincular o processo de admissão. Você vai falar quem que é o responsável por fazer esse processo, que é o gestor do processo aqui. Vou falar que é a Larissa. E vou falar assim, esse processo inicia em... E eu tenho condições de programar o dia que eu vou fazer esse processo de admissão. Então, se o cliente falou que ele vai começar dia 27, eu vou colocar aqui dia 26. Tá bom? Quantos dias para conclusão? A gente colocou lá 4 dias, eu vou colocar aqui 2 dias. E vou dar um salvar. Quando eu fiz isso, tá? Eu estou resolvendo 2 coisas aqui em questão de controle. Primeiro, eu não preciso anotar isso em Excel nenhum, em post-it nenhum, tá? Eu tenho a formalização do cliente pedindo essa admissão e ele me falou que a admissão é dia 27, o profissional vai começar dia 27, tá? E aí o que eu fiz? Eu vinculei um processo e esse processo está como agendado para o dia 26/8, tá? Então ele está como agendado. Se eu clicar aqui no processo, ele me leva para a tela da gestão do processo, olha que lindo. E ele me mostra como agendado, ó, processo agendado para iniciar dia 26/8. Ou seja, se eu vier aqui, ó, vou voltar na lista da gestão de processos. Vou tirar isso aqui, ó. E vou falar assim, poxa, deixa eu ver o que eu tenho para fazer do dia 19 até o dia 27, um exemplo. E vou dar um filtrar. Quando eu der um filtrar, nesse intervalo de datas, ó, tá? Porque o que aconteceu? Eu não tenho ainda, eu tô no dia 19, então eu não tenho processos automáticos ainda gerados no dia 19, tá? Então o que ele me mostrou? Na data de hoje, eu tenho um processo agendado de admissão para o dia 26/8, tá? Então você consegue se programar, né? E não precisar mais de post-it para colocar em lugar nenhum. Só que na hora que eu clico aqui, eu tenho uma amarração à solicitação, ó. Iniciado, ó, processo iniciado pela solicitação 001. Se eu clico aqui na solicitação, ele me leva na solicitação de origem onde eu vinculei o processo agendado, tá? Isso aqui é fantástico, tá? Oi. A empresa fez a solicitação e veio para mim. Ela tem a opção de excluir a solicitação e sumir dali? Não. Ninguém exclui. Solicitação nenhuma é excluída, tá? Nenhum cliente, nem ninguém. Tá? Você, por exemplo, é uma solicitação que veio errada. Aí você... que aí eu tenho os status da solicitação aqui. Nós vamos falar de solicitação na hora certa, tá? Mas eu preciso falar de solicitação aqui pela questão dos processos pontuais. Mas eu tenho aqui, aí eu venho aqui, finalizo ela e falo, ó, essa solicitação ela foi cancelada. Aí eu escrevo aqui o motivo pela qual, né, ocorreu essa situação. Tá bom? Beleza? Mas nós vamos ter um tópico nosso de solicitação em algum momento aí, tá bom? Tá? Tá bom. Tranquilo? Tranquilo. Então tá bom. Então, o que aconteceu aqui? Então eu já tenho toda a auditoria amarrada desde a solicitação do cliente que solicitou pelo acessórias, né? Pela solicitação lá, pelo app de vocês, pela área VIP. E aqui ele me levou ao processo. Fabiano, mas ó, tá programado para o dia 26/8, mas antecipou isso. Beleza, você entra no processo aqui e vem aqui, ó, você tá vendo, ele tá com status agendado. Você vem aqui, ó, no playzinho, ó, antecipar início. Inicia. Quando você fez isso, ele iniciou o processo de admissão na sua tela. Ele saiu de em agendado para em andamento, tá? No caso da antecipação, ok?
Se você não antecipar, vai chegar dia 26/8, virou o dia, né? Do dia 25 para o dia 26, na hora que virou o dia, o acessórias automaticamente vai sair do processo agendado para em andamento, ok? Aí na hora que você olhar o seu painel no dia 26/8, buscar lá os processos que você tem que realizar no dia 26/8, vai constar esse processo aqui como em andamento, tá joia? E amarrado aqui, ó, uma solicitação, ó. Sempre vai ter isso aqui, ó, processo iniciado pela solicitação. Se eu vier aqui, ó, e esse processo for iniciado por essa tela, só para vocês visualizarem a diferença, tá? Só para vocês enxergarem como isso fica diferente. Ó, eu iniciei por aqui, tá vendo? Não tem, ó, processo iniciado por solicitação, tá vendo? Por quê? Porque eu iniciei aqui pela gestão de processos. Você não vê nenhuma escrita aqui, ó. Ó o outro. Que é esse aqui. Aqui, ó. Processo iniciado pela solicitação 001. Que aí vai vir um número da solicitação aqui, né? Referência em relação a este processo. Tá joia? Tranquilo? Aí eu venho e vou executar a execução do processo, tá joia? Que aí é o que a gente já aprendeu na usabilidade do processo. Aí eu vou lendo as tarefas, vou lendo as perguntas e vou dando a direção para o processo, tá? Eu só vou concluir aqui, porque como tem uma solicitação amarrada lá, eu preciso concluir, tá? Vou lá e concluo. Beleza? Ó, finalizei. Se eu volto na solicitação, eu tenho aqui, ó, o processo já concluído, tranquilo, né? E aí, você pode fazer o seguinte, você pode liberar lá os documentos da admissão através do e-contínuo e aquilo chegar lá para o cliente por e-mail, ok? E aqui você responde para o cliente. Aí você coloca aqui, ó, concluído a admissão, disponibilizado os documentos para o seu acesso. Por que disso? Na hora que você manda, o cliente que está usando a solicitação é o cliente que você doutrinou a ele a usar o app de vocês lá. Então, solicitação ele já sabe que ele está solicitando. Na hora que você mandar os documentos, que você colocar no e-contínuo lá os documentos da admissão, o que vai acontecer? Isso vai subir para ele e vai bater para ele no e-mail dele e vai bater para ele no aplicativo, porque ele já vai ter uma visão do aplicativo em relação a isso, entendeu? E aqui você só responde ao seu acesso no aplicativo Direvi. E você vem aqui, você pode mandar para o cliente ou finaliza, tá? Aí já faz a finalização da solicitação. Ou seja, eu finalizei a solicitação, respondi para o cliente e eu tenho o processo pontual amarrado nessa solicitação, tá? Tudo bem até aqui? Tranquilo? Tranquilo. Então tá bom. Agora vamos pensar o seguinte. Esse é o cliente que está doutrinado a usar a solicitação. Você pode chegar para mim e falar assim, Fabiano, mas eu não vou ter problema com isso não, todos os clientes são parceiros e eu consigo, exceto que eu mando manual, que é malote. Mas os outros são tudo parceiro e eles vão mandar por solicitação. Lindo, perfeito. Mas eu não posso deixar de falar dessa exceção em relação à regra de negócio de vocês, que é uma regra de negócio bem particular e diferenciada, tá? É uma regra de negócio interessante, mas ela é diferenciada, tá bom? Né? E aí a gente tem que pôr isso na mesa. Agora vamos pensar o seguinte. Fabiano, eu tenho aqueles clientes que ele me pede pelo WhatsApp e me pede por e-mail. Como que eu vou prosseguir com isso? Tá?
o seguinte, você tem duas formas, né? Essas duas formas, eu vou dar a minha sugestão, tá bom? Mas eu não quero interferir por questões operacionais, tá? Mas eu vou dar a minha sugestão do que me agrada em relação à questão de controle e segurança na informação. Então o Fabiano foi lá e mandou no e-mail, tá? Ou mandou no WhatsApp, independente, né, da onde veio essa informação, né? Então, a gente tem duas formas que a gente pode trabalhar aqui. A primeira forma é vocês estabelecerem e falar assim, não, ó, todo pedido do cliente que não venha por solicitação, nós vamos abrir a solicitação para o cliente, tá? É a opção número 1, tá? Aí o que vai acontecer? O profissional lá do departamento pessoal, ele vai vir aqui em nova solicitação, tá? Como é uma solicitação feita pelo cliente, eu vou deixar aqui a solicitação interna sem flegar, porque se eu flego, isso só fica com vínculo interno, tá? O que é importante? Todos os clientes terem acesso ao app da Dirive. Não é para restringir, tá? Vocês deixam liberados, tá? Aqueles que não vão utilizar a solicitação pelos exemplos que a gente deu aqui no começo do nosso alinhamento aqui, vocês vão receber essa informação por e-mail ou pelo WhatsApp. Tá tudo certo. Só que toda a interação que vocês forem fazer usando a opção da solicitação, como é uma solicitação que o cliente deveria fazer, né? Mas por questões óbvias eles não estão fazendo, o que vai acontecer? Você deixa como solicitação interna sem flegar, para que isso apareça para ele lá no aplicativo, ou ele acessando ou não acessando. Porque pode acontecer em alguma vida dele, de empresa, cai uma ficha e ele começa a acessar, aí ele vai ver o histórico, aí ele vai falar, nossa, é bonito desse jeito. Aí o cara fala, putz, eu devia ter abrido a minha mente antes, tá? Então isso é natural acontecer. Aí o que você vai fazer aqui? No assunto, você vai colocar aqui demissão colaborador José, pedido José. Vou deixar só isso. Você pode vir aqui e anexar o e-mail que a pessoa fez. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa da Dirive aqui. Vou pegar qualquer coisa aqui, tá? Não se importa com anexo. Que aí você pode anexar aqui o e-mail, né? Salvar ali o e-mail e anexar aqui. Ou dar o print do WhatsApp e salvar o print do WhatsApp aqui. A prioridade é o grau de urgência, né? Porque aí tem coisas que vou deixar média. Aqui você vai colocar a empresa. Aqui o departamento, que é o departamento pessoal. E aqui você pode colocar solicitação feita pelo Dr. Fabiano, Dr. Costa, né? Via WhatsApp, deixa eu ver aqui, WhatsApp, tá? Pedido no anexo desta solicitação. Ponto. Aí você vai solicitar. Vou dizer que sim. Ok. Quando eu fiz isso, ele já está aqui, já me abriu. Aí vou vir aqui agora no cinzinha
e vou vincular o processo de demissão. É o DP, né? Vou pegar aqui, rescisão. Vou colocar aqui a Larissa e a data que esse processo vai ser iniciado. Então, esse processo, ele vai ser para o dia 29 e vai ser 2 dias. Vou salvar. Beleza. Aqui ele já gerou o agendamento, tá bom? E ele já falou aqui que a previsão para início é dia 29/8, com previsão de término 31/8, tá? Aqui tá tudo certo. Se eu clicar aqui no processo, ele vai me trazer para essa tela. Se eu tô dentro da tela do acessórias e quero ver a minha programação, olha, já até apareceu aqui já, ó. Já me apareceu aqui, ó. Tá? Olha aqui, ó, 29/8, agendado. Tá? Então, se eu quiser antecipar isso, eu venho aqui, antecipar início, e venho e concluo, e vou dar a dinâmica de interação aqui do processo, tá vendo? Aí, a estrutura de usabilidade é padrão igual aos outros, tá? Então, não tem nenhum tipo de problema em questão da usabilidade. Então, aqui eu vou ter tarefa, aqui eu posso ter e-mails, aqui eu posso ter perguntas igual eu estou fazendo aqui, tá vendo? Então, o que a gente aprendeu nos outros processos, a usabilidade é a mesma. Aqui nem eu tenho uma tarefa, envelopinho é um e-mail, tá vendo? Então, isso aqui é padrão, tá? Cliquei no aviãozinho, ele vai abrir. Se eu quero mandar, eu venho aqui e disparo o e-mail, tá? Então, isso é padrão igual os outros processos que a gente vem interagindo, tá? Então, ó, já vai me trazendo as coisas, né? Olha aí. E aqui eu vou respondendo para o processo. Ficou muito bom esse processo aqui, viu? Aí eu já vou aqui, ó, dando andamento nele, ó. Tá? Só pra gente fechar esse ciclo aqui dele. Beleza? 100% do processo concluído. Deixa eu só excluir esse aqui. Não vou baixar esse, tá? Então, se eu vier aqui em solicitação agora, ó, eu tenho essa aqui, é que eu não cliquei nela lá para voltar, tá? Mas eu já estou com 100% do processo. Aí eu posso pegar esse mesmo texto aqui, que a gente pode padronizar um textinho de resposta, porque eu mandei lá pelo app, né? Pelo e-contínuo, tudo. Finalizo. Beleza? Tá? Então, eu mostrei para vocês aqui 2 formas da entrada da informação para vocês em relação aos processos pontuais, tá? Do cliente abrindo a solicitação ou do cliente mandando pelo WhatsApp e vocês abrindo a solicitação. Né? Para justamente você ter o histórico dela do pedido, ou seja, você está fazendo isso para o cliente, ok? Agora a gente tem a terceira opção, que é você vir aqui em gestão de processos. O Fabiano mandou lá o e-mail para vocês, né? E aí você vai vir aqui e vai iniciar o processo. Só que aqui tem o seguinte, na tela da gestão do processo, você não consegue fazer agendamento. Tá? Na hora que eu colocar esse processo aqui, ele já vai dar o start de início, tá? Por quê? Porque aqui na gestão de processo, toda vez que você coloca um processo aqui nessa tela, clicando em início, ele já vai iniciar o processo hoje, tá bom?
Então, se você quiser fazer um agendamento de um processo, você tem que usar solicitação, tá? Ou o cliente que fez a solicitação, ou você ir lá registrar uma solicitação e vincular o processo naquela solicitação, e aí você dá a data que aquele processo vai ser iniciado. Tranquilo? Tranquilo. Tá? Então, se eu iniciar esse processo por aqui, umas férias, tá? Nessa tela, o que ele vai fazer? Ele já vai iniciar essas férias. Aqui eu vou colocar Fabiano Costa, é o nome do colaborador, e vou iniciar. Quando eu cliquei aqui, ele já iniciou as férias no meu painel, tá vendo? Ó, em andamento. Se essa férias fosse... O Fabiano passou uma programação, a IGP, né? Passou uma programação de férias que vai acontecer entre agosto e setembro. Passou 15 férias, tá? O que você faz? E 15 férias com datas distintas, tá? Aquelas férias que for para a mesma data, por exemplo, eu tenho um 4 que é processamento para o dia 27/8. Não precisa você abrir 4 pedidos de férias. Você abre uma solicitação, anexa um processo de férias, porém você escreve aqui na observação de quem são as férias. É do Fabiano Costa, da Leda Massarente, da Juliana Oliveira, do Roger Bueno. Um exemplo, tá? E aí você salva. Aí você tem mais 3 férias que é para setembro, mas o Fabiano já passou essa programação. Então você já pode ir lá na solicitação, colocar na solicitação essa solicitação de férias e vincular o processo de férias e colocar lá para que ele inicie para você, né, em 7 de setembro. Só que ele já vai estar como agendado na sua tela, tá? Né? Então você pode organizar isso dentro dessa forma, tá bom? O único detalhe que tem é que aqui você não tem vínculo com solicitação, com pedido. Você pode vir aqui e vincular o que o cliente solicitou na primeira tarefa, tá? Então vou colocar aqui delivery. Vou pegar aqui qualquer documento. Aquele que se anexou na solicitação, você pode anexar na primeira tarefa para deixar ele registrado aqui, né? E depois você vem e executa as tarefas que tenham que ser executadas. Beleza? Tranquilo até aqui? Tranquilo. Tá? Então assim, ó, esses são os conceitos de iniciação dos processos pontuais, tá? Os pontuais, ele sempre vai ter uma interação do cliente para vocês, né? Sempre vai ter alguém solicitando essa informação. E dali você vai lá e dá as tratativas, o andamento dessas solicitações, percorrendo ela pelo ciclo da sua interação dentro da gestão de processos, tá joia? Então você tem, né, esse percurso a seguir. Agora sim, ó, a minha sugestão, que eu gosto, tá? Inclusive a gente faz isso aqui na IGP, né? E eu vou te falar que, você vê, eu abri uma solicitação em questão. Foi mais demorado porque eu fiquei explicando, mas não demorou, não deu nem 1 minuto, tá? Mesmo explicando, não deu 1 minuto de iniciar uma solicitação lá e fazer essa questão, né? O único encaixe que a gente tem que fazer na nossa mente é a questão burocrática pela gestão, né, da governança corporativa em relação ao fato. Então, aqui na IGP, nenhum cliente solicita pelo acessórios. Não, nenhum faz solicitação pelo acessórios porque é uma regra específica e é muito difícil da gente dar adesão a isso, tá? Porque a gente tem que trabalhar na conscientização do cliente nosso em fazer isso para contabilidade e aí colocar ele para fazer para nós
ia ficar, solicitar por aqui ia ficar mais complicado. Então a gente não faz isso. O cliente solicita por e-mail, por WhatsApp, né, que são os canais de comunicação do que a gente vai alinhando os nossos compromissos. O profissional da IGP vem e abre a solicitação dentro do Acessórias, né, e vincula o processo dentro da solicitação, tá? Né? Então eu vou mostrar para vocês aqui, só para vocês visualizarem, tá? Para vocês verem aqui. Então a gente faz esse trabalho e para nós é mais confortável. Ó, tá vendo tudo isso aqui, ó? Né? Se eu abrir esse cara aqui, ó o processo aqui vinculado. Inclusive é de vocês, tá vendo? Tá? Das coisas que eu combinei com a Vivian lá, né? Olha ele aqui, ó. Tá? Quem abriu isso aqui foi a Juliana. Tá vendo? Né? E tem um processo, que a gente tem processo aqui também, ó. Né? Então, tudo aqui, ó quanta coisa que a gente tem, né? Tanta coisa assim, né? O que tá lá que eu busquei aqui agora, né? Tudo isso aqui vai gerando um vínculo de processo. Ó, esse aqui, ó, de outro cliente e aqui, ó, tá vendo? Vinculou. Quem criou? A Juliana. É interno nosso. Mas essa informação chegou para nós pelo WhatsApp, por e-mail, você tá entendendo? Né? De uma reunião que a gente faz com frequência, igual a gente fez com você, coletou dados e aí disponibilizou para a equipe interna aqui, aí eles vão lá e cria a solicitação. Esse cenário é o cenário ideal para um controle efetivo, tá? Putz, aqui, ó, a gente dá uma dinâmica interna. Claro, o começo ele sempre é mais duradouro por questões culturais, tá? Mas a partir do momento que a gente sai dessa questão cultural e começa a ficar familiar o assunto, né? Sempre em todos os eventos nossos, eu vou estar falando isso porque isso é o que tem que fortalecer. Porque a usabilidade do Acessórias, a estrutura que o Acessórias disponibilizou para as contabilidades, ela é fantástica, tá? Né? Eu dou aderência de 93% aqui se uma contabilidade usar o Acessórias certinho, criar critério, o cara vai ter 93% de grau de organização. Nós vamos chegar em momentos, se tudo isso acontecer aqui certinho, que nós vamos gerar dashboard operacional para vocês, tá? Que vocês vão ter um KPI, né? Quer ver? Deixa eu ver se eu tenho esse cara aqui para mostrar para vocês, tá? Só para vocês terem uma visão aonde a gente chega em questão de resultado em relação à análise de dados, que é uma consequência disso. Ou seja, na IGP e outros clientes que já estão usando, já estão ali bem aderentes, já está bem aderente ao fluxo do processo, isso fica bem dinâmico e a gente consegue ter dados estatísticos fantásticos aqui. Quer ver? Eu vou mostrar um negócio para vocês aqui, só para vocês. Que é de uma reunião de sexta-feira que eu participei com um consultor e aí ele me mandou o link. Deixa eu só ver se eu vou conseguir abrir. Só ver se abriu. Show, ó. Vocês vão ter condições, ó, de chegar nesse nível aqui, ó. Vocês estão vendo aí na tela? Sim. Tá? Isso aqui é uma estrutura. Isso aqui é uma estrutura que a gente tem. Foi uma reunião que eu passei participei dessa reunião na sexta-feira. Mas olha, essa contabilidade aqui, ela já tem 3 anos de uso do Acessórias, tá?
Quando eu falo uso do Acessórias, é que os processos delas estão implementados dentro do Acessórias. Já tem 3 anos. Olha onde a gente chegou nela aqui nesse nível. Então, ela consegue ver toda a dinâmica de processos, de solicitações, status. Se eu quero só processos, eu consigo enxergar só a estrutura de processos por departamento separado, né? Aí vem até foto de funcionário aqui, ó, lista de entrega. Você tá entendendo? Então daqui, ó, sexta-feira, é uma reunião por mês que esse consultor faz com o cliente com esse foco, tá? Então, né, no final do mês ele faz uma reunião e tem um dado estatístico da empresa. Então tudo isso que a gente está combinando, né, se a gente fizer certinho, vai chegar um momento da DIRV que nós vamos ter o dado consistente, né, que esse dado consistente a gente pode jogar no Power BI ali do painel da DIRV, que isso vai estar lindo lá e a gente vai poder usar isso para tomadas de decisões, tá bom? Tá? Então é só para vocês terem uma visão ali até onde a gente pode chegar com tudo isso que a gente está organizando aqui, tá bom? Tudo bem até aqui? Tranquilo? Tudo bem até aqui. Tá claro? Tem alguma coisa que incomoda vocês aí ou a gente pode ir para os próximos tópicos? Não, pode seguir para os próximos tópicos. Então tá bom. Agora é o seguinte. Também. É o que você falou, né, Fabiana? É dia a dia agora. A gente tem que se acostumar com esse novo jeito, né? Mas eu acho que vai ser bom também. É mais organizado. Ó, eu vou falar pra vocês, do jeito que vocês são bacana, do jeito que vocês têm vontade, isso vai ser fundamental, tá? Claro, vai ter os pontos de atenção que vocês vão ter que dar no ponto de atenção em relação àquilo que eu falei no começo do nosso evento aqui, né? Mas isso não é impeditivo para vocês terem, né, esse critério estabelecido dentro da empresa de vocês, tá? Então é mais uma questão cultural da que a gente vai se movimentando em fato a tudo. Agora, Larissa, o que a gente tem que já começar a movimentar, tá? Pra gente ir fortalecendo igual a gente vem fortalecendo os outros tópicos. Hoje, nós temos aqui, né? Esses são os primários, tá? Porque a gente pode ter processos pontuais para um monte de coisa. A gente tem uma lista um pouquinho grande do DP, mas sempre a gente começa por esses, né? Que é admissão, rescisão, férias e saída de clientes, tá? Então, o que eu quero organizar contigo? A partir de agora, quando você tiver uma admissão, tiver uma rescisão, tiver uma férias, vamos fazer a dinâmica do que a gente falou aqui, tá? Por uma questão de alinhamento, tá? Aqueles clientes, porque ainda a gente não envolveu o cliente no envolvimento dele em relação à estrutura do Acessórias, né? Então nós vamos planejar isso de uma forma organizada, esse assunto. Agora, por enquanto, o cliente, mesmo aqueles que vão ser adeptos, né? Hoje ainda a gente não apresentou essa nova estrutura da DIRV em relação a solicitações e recebimentos de documentos e disponibilidade de documentos para o cliente. Então isso a gente não oficializou ainda. Então ainda está interno nosso, que a gente está aprendendo como isso vai funcionar. Agora, quando tiver uma admissão, uma rescisão, uma férias, né, seria importante que você fizesse essas etapas do que a gente conversou aqui. O único ponto que eu queria entender com vocês, se vocês vão abrir uma solicitação lá e vincular o processo, ou se vão direto pela tela da gestão de processos e vão iniciar o processo por lá, né? O que vocês vão fazer aí, operacionalmente falando? Eu acho que ficaria mais ligado a solicitação. Show.
eu concordo, tá? Por quê? Porque lá você tem aquele que já for imediato, que é para hoje, você já tem capacidade de iniciar hoje. Aquele que é agendado, mesmo se for agendado para 2 dias para frente, não tem problema, você agenda para 2 dias à frente e não vai ter mais preocupação de colocar isso em outro tipo de controle. Então nós começamos... Da rescisão, que normalmente eles abrem com antecedência, isso deve ser bom, porque normalmente eu faço o quê? Vou ter um evento lá no e-mail, né? Pra lembrar que eu tenho que demitir a pessoa em tal dia. Já a admissão é sempre pra ontem. Às vezes eles me mandam, já até começou. Mas aí a admissão também vou criar por aqui, mas a rescisão vai ajudar bastante, porque sempre um aviso com antecedência que vai te ligar mais pra frente, né? Aí eu já coloco aqui, ele já me lembra que eu tenho que fazer essa rescisão. Perfeito, porque aí, ó, você vê, a gente sai, nós não vamos ter trabalho extra, né? Você sai do controle do Outlook, né? E esse controle vem para um controle formal, né? Vamos falar assim, né? Outlook funciona ali, mas já vem para um processo, para uma questão formal, porque daqui você tem o seu controle, não precisa estar no Outlook, ou em outra planilha, ou no post-it, e a gente vai ter a métrica do dado estatístico. Então, na hora que eu quiser enxergar quantas admissões, quantas férias, né? Porque aí vai ser parâmetro também de evolução contratual, né? De repente entrou uma clínica, a clínica entrou pequenininha, 5 anos, 4 anos, a clínica tá grande. Só que aí, pela questão da dinâmica de trabalho, vocês não observam isso e quando vai ver, estava na hora de bater um papo com o cliente ali para um reajuste de honorários. Então, você vai poder usar esses dados também para evidenciar outros fatos, né? E ter um dado estatístico. Ó, lá em 2025, você tinha isso, né, de operação, de volume. Agora, em 2029, você tem isso. Olha a diferença. Por isso que nós estamos aqui conversando, entendeu? Então, contra fatos, né, não há argumentos, né? Então, fica uma coisa mais fácil de negociar e mais... Ótimo. Tem um cliente, inclusive, que eu vou esfregar na cara dele. Olha o tanto de coisa que esse é o funcionário de minha avó. Isso é bom, tá? Então, assim, aqui do processo pontual, eu tô satisfeito com o que a gente conversou aqui agora, e aí a gente dá o start inicial para a gente começar a ver a movimentação e ter a experiência, e se tiver que a gente ajustar alguma coisa, a gente começa a trabalhar em cima desses ajustes, tá joia? Tudo bem até aqui? Sim. Então tá bom. Então eu vou encerrar esse assunto para a gente entrar num outro que a gente colocou aqui como pauta, tá?